Olá pessoal, bem-vindos a mais um exercício de cinemática escalar. Então hoje vamos fazer um exercício um pouco mais longo, onde nós vamos tentar entender melhor um exemplo que o professor fez no vídeo, onde ele calculou a velocidade média numa situação em que um caminhão percorria dois trechos do mesmo comprimento, 120 km, uma metade a 60 km por hora, a outra metade a 120 km por hora, e ele nesse exemplo calculou a velocidade média do caminhão e descobriu que ela valia 80 km por hora, que não é igual à média aritmética entre as velocidades em cada trecho. 60 mais 120 dividido por 2, média, daria 90 km por hora, mas a velocidade média nesse caso não é igual à média das velocidades. O professor alertou que isso é um erro comum e fez o cálculo. Vamos tentar entender melhor o que aconteceu. E vamos fazer isso modificando a velocidade do segundo trecho. Então vamos assumir no item A que vamos supor que em vez de percorrer o segundo trecho de 120 km no caminhão, o motorista salte e pegue um carro de Fórmula 1 e percorra esse trecho a 300 km por hora, muito mais rapidamente. Nesse caso, o que vai acontecer? No item B, vamos repetir a mesma conta, mas exagerando mais ainda, imaginar que o motorista pegue um jato supersônico a 3.000 km por hora. Ou mais ainda, que ele pegue um foguete a 30.000 km por hora. Então, a situação pode ser absurda na prática, mas vai nos deixar entender o que está acontecendo. E vamos poder resumir isso no item C, percebendo que vai ter um limite máximo para a velocidade média, independente da velocidade com que o motorista ande o segundo trecho. E finalmente, no item D, vamos resumir o que a gente vai ter entendido escrevendo uma expressão para a velocidade média da viagem como um todo, em termos da velocidade na primeira metade do caminho e na segunda metade do caminho. Essa expressão vai valer sempre que você tiver dois trechos de mesmo comprimento, como é o caso aqui. Então vamos começar no item A fazendo a mesma conta que o professor fez então no vídeo. Já está com o comecinho dela aí. Então a velocidade média para a viagem é o deslocamento, a variação de posição. Total deslocamento só se for um caminho em linha reta, corretamente, pela definição que o professor deu no vídeo. Então a variação de posição do seu caminhão ao longo da trajetória inteira que ele vai percorrer é a variação de posição no primeiro trecho, que é de 120 km, e mais a do segundo trecho, que também é de 120 km no caso daqui. E o tempo total que vai passar, a variação do tempo, é a soma também das variações do tempo que ele levou em cada trecho. No caso aqui, então, o seu ΔS1 é 120 km, ΔS2 também, então você tem 240 km sendo percorridos no total. Agora, quanto que vale ΔT1 e ΔT2, que é o que a gente tem que substituir aqui? Então, fazendo aqui um rascunho aqui do lado, ΔT1, ou melhor começar pela outra maneira. Eu posso encontrar o ΔT1 se eu lembrar que V1, a velocidade média do primeiro trecho, é ΔS1 sobre ΔT1. Portanto, ΔT1 é ΔS1 divididos por V1. Você pode passar esse cara para cá e esse cara para lá. Então, nesse caso daqui, o seu ΔS1 é 120 km divididos por 60 km por hora, que foi a conta que o professor fez no vídeo, e dá então 2 horas. Então, ΔS1 mais ΔS2 dividido por ΔT1, ΔT1 é 2 horas. Quanto que vai dar o ΔT2? Bom, eu posso fazer a mesma conta para o ΔT2. O ΔT2, ainda no meu rascunho aqui, é 120 km divididos por 300 km por hora. Então, talvez seja melhor ter um pouquinho mais de espaço para isso. Então, aqui é 300 km por hora. Então, em vez de dar 2 horas, quanto vai ser o ΔT2 no caso daqui? Aí temos que fazer a conta na calculadora, ou
de cabeça, conforme você preferir. Então, aqui 120 por 300 horas. Se você fizer a conta, isso vai dar 0,4 horas. Então, o seu resultado final vai ser 240 km, a distância percorrida, divididos por 2,4 horas. Então, 240 dividido por 2,4 vai dar, então, 100 km por hora. Então, repare que se em vez de percorrer no seu caminhão o segundo trecho a 120 km por hora, que dava uma média de 80 para a viagem como um todo, se você percorrer com uma Ferrari, um carro de Fórmula 1, você vai elevar a sua velocidade média a 100 km por hora. Repare que 100 km por hora não é nem de longe a média entre os 60 km por hora do primeiro trecho, aqui é os 60 km por hora do primeiro trecho, e os 300 do segundo trecho. Não é nem de longe a média aritmética. A média seria 360 divididos por 2, daria 180. Então você vê que a velocidade média realmente não é nada perto dessa média das duas velocidades. Ela é muito mais perto da velocidade do primeiro trecho, que é 60 km por hora, do que da do segundo. Então vamos ver isso acontecendo mais exageradamente ainda no item B. Então vamos fazer a mesma conta, eu não vou repetir todos os passos, é a mesma conta, só mudar de 300 para 3.000. Então se V2 for 3.000 km por hora, então fazendo a mesma conta, o delta T2, que antes era de 120 por 300, agora vai ser 120 por 3.000. Então se eu multiplicar por 10 a minha velocidade, eu estou dividindo por 10 o tempo que eu levo. Então em vez de levar 0,4 horas, eu estou levando 0,04 horas. 10 vezes menos com o jato do que com o carro de Fórmula 1. Então agora, como que vai funcionar? Como é que vai ficar? A sua velocidade total vai ser os mesmos 240 km. Só que agora, em vez de 2,4 horas, vai ser 2,04 horas. Eu somei 0,04 às 2 horas do primeiro trecho, em vez de somar 0,4. Então, quanto que dá esta conta aqui agora? Se você fizer essa conta, 240 divididos por 2,04, você vai encontrar agora um número que é um pouco maior, 117,6 km por hora. Repara que apesar da velocidade do avião ser 10 vezes maior que a do carro de Fórmula 1, a velocidade média aumentou só um pouquinho, não aumentou tanto assim. Se a gente exagerar mais ainda, fizer a velocidade do foguete, que é 10 vezes mais ainda, 30.000 km por hora, bom, deve dar para ver o que vai acontecer. O seu delta T2 vai ser de novo 10 vezes ainda menor, então vai ser 120 km divididos por 30.000 km por hora agora. Então, em vez de ser 0,04 horas, vai ser 0,004 horas. E nesse caso, então, o V tot continua 240 km em cima. Você continua com 2 horas do primeiro trecho, mais 0,004 horas do segundo trecho. E agora, quanto que vai dar isso? Se fizer a continha, isso aqui vai dar 119,8 km por hora. Você vê que eu multipliquei por 10 novamente a velocidade do segundo trecho, e a velocidade média só aumentou um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Bom, se você olhar para esta equação aqui, essa expressão, talvez já dê para entender um pouco melhor. Então vamos fazer o item C, que é se há algum limite. Então veja que você sempre vai ter, na nossa expressão aqui, a quantidade total, a distância total
percorrida continua sempre sendo 240 km. E o tempo que está sendo levado sempre tem aquelas 2 horas iniciais que está sendo feito a 60 km por hora. O primeiro trecho vai levar sempre 2 horas. O que está mudando é esse ΔT do segundo trecho. Mas por menor que seja esse ΔT do segundo trecho, mesmo que ele vai ficando muito, muito, muito pequenininho, repare que esse denominador aqui é um pouquinho maior que 2 horas, na melhor das hipóteses. Se você está dividindo 240 por um número que é um pouquinho maior do que 2, se fosse só o 2, as 2 horas embaixo, você teria 240 dividido por 2, seria 120 km por hora. Você dividindo por um número um pouquinho maior, vai dar sempre um número um pouquinho menor do que 120 km por hora. Então, esse número VTOT é sempre um pouquinho menor do que 240 divididos por 2. Na melhor das hipóteses, você vai ter 120 km por hora. Ou seja, mesmo que você faça o segundo trecho num tempo que seja essencialmente zero, que você esteja indo tão rápido que mal dê para o teu relógio andar, você ainda vai ter levado aquelas 2 horas no primeiro trecho, de qualquer maneira. Então a sua velocidade média nunca vai ser maior do que 120 km por hora, porque você pelo menos 2 horas você vai ter levado. E é por isso, então, que não faz sentido fazer a média das velocidades. Você vai ficando cada vez mais perto, em outras palavras, do tempo que você leva só no primeiro trecho. À medida que a velocidade do segundo trecho vai ficando cada vez maior, o tempo total vai se aproximando do tempo do primeiro trecho apenas. Então, finalmente, para expressar isso direito, deixa eu voltar lá para o enunciado para relembrar. Vamos tentar encontrar uma expressão matemática para essa velocidade média em qualquer situação que você tenha o primeiro trecho sendo a metade do caminho total, o segundo trecho sendo a metade do caminho total. E vamos fazer essa expressão para a velocidade média em termos das 2 velocidades de cada trecho. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar aqui. Então, de novo, minha velocidade média vai ser ΔS1 mais ΔS2, a diferença total de posição, é a soma das diferenças em cada trecho, divididos por ΔT1 mais ΔT2. Essa é a definição. Agora, se ΔS1 e ΔS2 forem iguais, e forem ambos iguais, então a metade do seu ΔS total, o que vai acontecer aqui? Então, V1 é ΔS1 sobre ΔT1. Então, se ΔS1 for metade do ΔS total, eu posso escrever o V1 como 1 meio de ΔS total sobre ΔT1. Igualmente, V2 eu posso escrever como 1 meio de ΔS total sobre ΔT2. Se a gente substituir essas 3 equações nessa anterior aqui, vamos abrir um espacinho para isso. Como é que vai ficar o meu V total? Meu V total vai ficar a soma dos dois ΔS, 1 e 2, vai dar ΔS total. E embaixo, onde eu tiver ΔT1, posso fazer o meu rascunho aqui de novo, é a mesma conta que a gente já fez antes. O ΔT1 vai ser ΔS1 sobre V1, que nesse caso daqui vai dar ΔS total sobre 2V1, igualmente para o ΔT2. Então aqui eu vou escrever ΔS total sobre 2V1, e o ΔT2, da mesma forma, vai ser ΔS total sobre 2V2. Repara que eu tenho ΔS total em cima, e em ambos os textos, os elementos que estão somados aqui embaixo. Então eu posso cortar essa fração aqui, eu posso cortar esses caras aqui.
a gente fica com uma expressão curiosa aqui, que é a seguinte: 1 sobre 2V1 mais 1 sobre 2V2. Então, é uma fração inverso de uma soma de dois inversos. Então, isso tem uma cara um pouco feia, então vou tentar fazer isso ficar mais simples. Para simplificar, vamos lembrar de uma manipulação de frações. Lembre quando você tem 1 sobre A mais 1 sobre B, você pode escrever isso como AB, faz um mínimo múltiplo comum, e em cima fica B mais A. Então, você pode escrever essa soma de inversos dessa maneira. Então, aplicando aqui, então, eu vou ter aqui 1 sobre 2V1 mais 1 sobre 2V2. Vamos escrever isso como 4V1V2, é o produto desse 2V1 com 2V2. Na verdade, eu poderia fazer um mínimo múltiplo comum melhor do que isso. Mas, enfim, aqui fica em cima 2V2, que é o B, mais 2V1. Repara que eu ainda posso cortar esses dois aqui com 4. A gente acaba com uma expressão final, que é V1 mais V2 sobre 2V1, V2. Isso é para... Perdão, eu fiz um pequeno erro aqui. Tira essa é a soma desses dois inversos. Agora, o V total, perdão, só para desconfundir aqui, o V total é o inverso, né, o inverso dessa coisa toda. Então, o que eu quero aqui é 1 sobre isso tudo aqui, aqui é o meu V total. Então, eu tenho que fazer 1 sobre essa expressão toda que a gente tem aqui. Quando a gente tem uma fração e a gente faz 1 sobre ela, a gente inverte a fração. Então, V total vai ser o inverso dessa fração que está no denominador aqui. Então, vai dar 2V1, V2 sobre V1 mais V2. Então, essa é a expressão algébrica final para a sua velocidade média. Repare aqui, vamos só checar que isso aqui está ok. Vamos ver aqui. Se V2 é muito maior que V1, ou seja, se eu nessa soma aqui embaixo, o denominador é praticamente igual a V2 mesmo. Não vai fazer diferença esse V1. Posso cortar esse V1 daqui de baixo. Nesse caso, o V total fica aproximadamente, o lado de cima continua 2V1, V2, mas o lado de baixo é aproximadamente igual a V2. O V1 é muito menor do que o V2. E repare que eu posso cortar esses dois e você vai ter 2V1. Que foi o que a gente estava encontrando, certo? Então, no nosso caso, o V1 era 60 km por hora. O V1 era 60 km por hora. E o V2, quando ele ficava naquele limite da nave espacial, em que o V2 era muito maior do que 60 km por hora, a gente tinha que o V total ficava quase igual a 2 vezes o V1, que é 120 km por hora. E foi isso que nós encontramos aqui em cima, certo? Nós encontramos que a velocidade estava 119,8, que é quase 120 km por hora. Então, só para resumir, quando você tem uma situação em que dois trechos de mesmo comprimento são percorridos com velocidades diferentes, a velocidade média não é a média das velocidades, mas ela vai se aproximar da velocidade do trecho, do dobro da velocidade, perdão, do trecho mais lento, quando a segunda velocidade é muito maior do que a do primeiro. Okay? Então, no trecho onde o caminhão está andando mais devagar, a velocidade é de 60 km por hora, por mais rápido que ele ande no segundo trecho, ele sempre vai levar aquelas 2 horas que ele levou ao primeiro trecho,
Isso vai fazer com que a velocidade média nunca possa ser mais do que o dobro da velocidade do primeiro trecho. Obrigado e até a próxima.